Dr. Gamil Feppel, ele que é nosso colega de Rádio Metrópole, e também com o Dr. Odilon Santos, que é advogado, especialista em direito eleitoral. Dr. Gamil, me permita me dar uma boa tarde especial, já que seu time anda tão bem, e cumprimentá-lo antes da gente entrar na pauta séria, não que seja gaiatice, mas É, falar um pouco de futebol. boa tarde, Francisco. Muito boa tarde. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Abraão. Boa tarde, caríssimo James Martins. James, que eu já vi que está muito bem trajado, né? Está muito bem vestido, como sempre, né? Essa elegância sutil, né? Nas perguntas e na condução, na inteligência. Francisco também é uma pessoa bastante inteligente, tem um mau gosto para futebol, né? Meu time realmente teve aí alguns poucos problemas, né? Mas a gente continua na Série A, né? Continua na primeira parte da tabela, a gente vai voltar a triunfar, né? Agora, eu não sei porque que você, com toda honestidade, não sei porque que você se preocupa tanto com o meu time, né? Porque o seu tá aí nos estertores da morte, né? Se agarrando, né? Onde Ô, pode para não cair para a Série C, né? E você fala tanto do glorioso Esporte Clube Bahia, doutor você Gamil, tem que se preocupar com o seu clube, meu caro. Eu você estou tem aqui no razão. escritório, né? Você tem razão, doutor Camilo, mas eu não podia iniciar. Eu até peço desculpa, doutor Odilon, aqui eu puxar primeiro a pauta do futebol, mas sempre que eu encontro, tem tempo que eu não vejo pessoalmente, doutor Camilo, a gente precisa trocar assim, essa energia entre Bahia e Vitória, mas depois a gente volta ao normal, viu, doutor Odilon? Faz parte, faz Eu tô parte. aqui, Francisco, que eu acabei de receber, né? Quando você vier aqui ao escritório um dia, eu vou lhe mostrar, né? Estou aqui com uma camisa oficial, né? De 1988, né? De Paulo Rodrigues, que ele autografou e mandou para mim. Não mandei a Aí, moldurar, então você vai vê-la aí aqui tira onda, viu, na minha James? sala, viu? Muito bem, Tá doutor bom? Camilo. Nós vamos falar mais de futebol, mas eu quero que vocês expliquem pra gente, para começar essa história aí da volta das coligações partidárias. O que é que isso muda de fato? Para quem pouco entende de coligações e de distritão e desse tema. Bem, Francisco, antes de passar a palavra para o Odilon, somente para começar contextualizando aqui para os nossos ouvintes, né? A bem da verdade, a fatura, como se fala, não está ainda liquidada, né? Não está definido, o martelo não foi batido, né? Existe uma proposta de emenda à Constituição que tratava de uma série de temas, né? Dentre os quais, por exemplo, né? O encerramento, né? Da questão do segundo turno para as eleições majoritárias, né? A alteração da data da posse, né? Dos cargos de eleição, né? De cargos majoritários, de presidente da República, governador, um voto de qualidade para candidatos afrodescendentes e deputados, né? Para mulheres, né? Também previa uma questão de cláusula de barreira, né? Alterações também no fundo partidário e também, né? Essa questão do retorno das coligações para as eleições proporcionais, né? Que existia anteriormente, foi encerrado, já foi objeto de dois outros projetos de alteração da legislação e que foram refutados. Então, somente para que os nossos ouvintes aí entendam, né? Não se trata de uma lei aprovada, ela foi é um projeto de emenda à Constituição que foi aprovado na Câmara dos Deputados, ainda segue para o Senado, né? Então isso pode ser deliberado no Senado, somente depois, se for aprovado no Senado, é que segue para a sanção presidencial. Ainda existe aí um largo caminho a percorrer, né? Mas vou passar agora a palavra para o meu amigo Odilon, né? Um grande advogado, extraordinário advogado, super talentoso. Orgulho-me de dizer, Francisco, que eu e Odilon temos uma parceria para atuação conjunta em processos eleitorais, é uma Pensei que você ia novidade dizer que aqui ele no era Bahia. escritório. Oi? Pensei que você ia dizer que ele era Bahia também, doutor Camilo. Logicamente, né? Logicamente ele tem esse bom gosto, né? Porque a humanidade é Bahia, né? Quem não é Bahia somente fala isso para poder escandalizar a sociedade, né? Então, Muito vou bem. passar a Muito bem, palavra doutor Odilon. para meu amigo Odilon, né? Porque a gente está aqui com uma parceria mais afinada agora, né? O meu escritório se aproximou do escritório dele para atuação em matéria eleitoral, né? E ele com certeza tem toda a condição técnica de explicar essas alterações todas aí para a gente. Bom, vamos lá, gente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Agamil, meu amigo. Boa noite aí, caros ouvintes. Como bem dito aí por Gamil no início da sua fala,
é uma alteração que ainda não foi efetivamente. Vai para o Senado agora, precisa de 49 votos dos 81 senadores para efetivamente ter a alteração da volta, né, das coligações. Eu costumo dizer que não há agora uma alteração com o retorno das coligações, há de fato um retrocesso, né? Porque as coligações nada mais são do que alianças entre siglas, né, entre partidos, para a disputa das eleições na proporcional. A eleição proporcional é de vereadores, de deputados estaduais e deputados federais, e essas eleições, na verdade, essa alteração foi feita em 2017, na alteração legislativa em 2017, retirou-se as coligações da regulamentação, né, da legislação eleitoral, e a partir de então foi aplicado agora nas eleições de 2020 as eleições sem as coligações partidárias. O que isso quer dizer? Quer dizer que nas eleições de 2020 os partidos não se aliaram para poder eleger os seus candidatos. Nas eleições de 2020, cada partido respondeu por si próprio. Cada partido escolheu os seus candidatos e colocou os seus candidatos para os eleitores votarem. Quando existe a coligação, a união das siglas, a união dos partidos políticos, é quem escolhe quem serão, na verdade, representados. E isso prejudica muito a ideologia, né? Que a gente vê muito aí partidos que têm diferentes ideologias se juntando para um pleito, basicamente para conseguir eleger as figuras mais fortes dos partidos, digamos assim. Isso acontece, pessoal, justamente porque, historicamente, as eleições municipais são utilizadas como testes, são utilizadas como laboratórios da modificação das alterações legislativas. E eu diria que esse fato nada mais é do que quem está na Câmara dos Deputados querer efetivamente livrar, né, salvar a própria pele. Eu diria que as alterações, a extinção das coligações partidárias não foi efetivamente testado, porque foi testado apenas nas eleições municipais, no ano passado, quando foram eleitos os vereadores, e seria testado em nível nacional agora nas eleições de 2022, e não vai ser, caso essa proposta seja aprovada também no Senado, e não teremos a ciência, né, se essa mudança de fato seria uma mudança que contribuiria com o processo democrático. Eu acredito que sim. As coligações partidárias servem também para especificar, na verdade, para identificar quais são os partidos que vão ter direito ao fundo partidário, através da cláusula de barreira. Então, a partir do momento que você não tem coligações e que é necessário a eleição de 11 deputados, né, em um terço das unidades da federação, para poder o partido ter direito ao fundo partidário, necessariamente vai se diminuindo a quantidade de partidos existentes, porque tem partido nanico que não consegue atingir a eleição dos 11 deputados. E a volta das coligações possibilita a manutenção dessa quantidade de partidos que temos hoje. Temos 33 partidos políticos com 79 propostas de aprovação de novos partidos. Então, é um número muito alto que prejudica muito a representatividade do eleitor. Já tivemos aí união de partidos de extrema esquerda com um partido de direita para uma eleição, sendo que
o eleitor, na hora de digitar lá o seu voto, o eleitor fica confuso em quem realmente vai eleger. Isso de fato, eu considero um retrocesso e espero muito que não seja aprovado no Senado, porque o fim das coligações partidárias foi feito justamente pela necessidade de conceder ao processo eleitoral maior representatividade. Olá, boa noite, Daniela falando. Pode falar. Não, pode falar. Pronto. É comum que de tempos em tempos haja algumas atualizações ou revisões em determinações, como aconteceu agora há pouco no Código de Trânsito Brasileiro, né? Porque conforme o tempo muda, o contexto muda também. Já está na hora, são duas perguntas na verdade. Você falou que é um retrocesso, e aí eu gostaria de saber se de fato é um retrocesso, quais os impactos que isso pode causar, e se já está na hora de uma revisão, de uma atualização na nossa legislação e nas características do nosso sistema atual eleitoral. Começando aqui a resposta, né? Eu penso que toda e qualquer lei, né, ela precisa ser adaptada para a realidade em que se vive, né? Isso vale para todas as áreas do direito, né? Por isso que sistematicamente as leis costumam ser revisadas, né? É muito melhor quando a reforma é estrutural, quando a reforma é completa, né? Eu tenho muito receio de reformas meramente pontuais, em trechos específicos, porque isso faz com que se quebre o sistema, com que se quebre a noção de harmonia, de coerência. Somente aqui, complementando um pouco, né, o que o Dr. Odilon falou, né, que muito bem falou e explicou, para que o nosso ouvinte aí compreenda, né, e é importante a gente falar para todos os públicos, as eleições, falando de uma forma bem superficial e grosseira, elas podem ser majoritárias. As eleições majoritárias são aquelas para cargos, ordinariamente para cargos do executivo, prefeito, governador, né, presidente da República. Na eleição majoritária, o candidato mais votado é eleito, né? E as eleições ainda podem ser proporcionais, né, que é o caso de vereadores, deputados federais, né? Quando as eleições são proporcionais, quando a votação é proporcional, não necessariamente o candidato que recebe nominalmente o maior número de votos é eleito, né? É feita uma espécie de coeficiente eleitoral. Então, você pega o número de eleitores, esse número de eleitores é dividido pelo número de vagas. Então, salvo engano, salvo lapso de memória, são 41 cadeiras de deputados federais na Bahia. Você pega o número de eleitores e divide pelo número de deputados. E aí você tem um número X, que é um número para eleição. Quando o sujeito vota, vamos dizer, Odilon é do partido X, eu sou do partido X, Chico também é do partido X. Quando o sujeito vota em Odilon, esse voto ele é contabilizado para o partido. E ao final, todos os votos do partido são somados e divididos, né, para saber quantos deputados federais aquele determinado partido elegeu. É por isso, Chico, que existe aquele fenômeno aí dos puxadores de voto, né, como já houve aí em tantas eleições, e aqui sem fazer nenhum tipo de censura, mas somente para poder ilustrar para os nossos ouvintes casos, por exemplo, como de Tiririca, né, casos assim mais antigos como de Enéas. Uma preocupação que o Odilon está nos trazendo é que agora, né, essas coligações para as eleições de natureza proporcional, elas vão trazer um impacto significativo, como ele fez questão de frisar, em relação à questão da ideologia, porque agora, se a coligação for aprovada, não vai ser somente uma questão do coeficiente para o partido, será a questão do coeficiente para a coligação. Então, vamos imaginar, por exemplo, que 5 partidos se reúnam e cada um deles coloque um puxador de votos. Pode acontecer, né, como a Odilon colocou, né, que partidos que não têm nenhum tipo de identidade e de viés político se unam apenas e tão somente para ter maioria dos votos. E pode acontecer que esses partidos juntos, com 5 puxadores de voto, consigam sozinhos, né, eleger uma bancada absurda, em detrimento de outros tantos partidos e de outras tantas pessoas que foram muito bem e expressivamente votadas, né? Então, somente para poder aqui pontuar, para que os nossos ouvintes aí entendam, né, a diferença entre uma eleição majoritária e proporcional. E aqui, Chico, também outra questão para a gente lembrar aqui para os nossos ouvintes, aproveitando aqui a extraordinária audiência da nossa querida Rádio Metrópole, é que ainda que esse projeto seja aprovado, volto a dizer, não se trata ainda de uma lei perfeita e acabada, não está valendo, não está vigendo, portanto, né?
ainda que esse projeto seja aprovado, ele precisa ser aprovado até um determinado lapso temporal para que possa valer para as próximas eleições. Então, não é somente a questão se vai ser aprovado ou não, mas existe aqui uma questão também bastante significativa, que é quando haverá essa aprovação. Mas era somente para fazer aqui essas considerações e passar aqui para o doutor Odilon, né, que conhece muito mais da matéria do que eu, para que ele possa falar para a gente. Eu diria ainda, Gamil, que o que acontece, quando eu falava sobre as eleições municipais serem laboratórios de alterações legislativas, a gente percebe que, e ainda respondendo uma pergunta, né, que foi feita, as alterações legislativas acontecem, em sua grande maioria, no ano anterior às eleições municipais. É muito difícil você ter uma alteração significativa da legislação no ano que antecede a eleição geral, se não for para valorizar quem está na Câmara, né, ou no Senado, enfim. Isso a gente consegue ver de uma forma muito, muito, muito nítida. Teve alteração em 2015, que valeu diretamente para as eleições de 2016. As alterações de 2017, que poderia valer para as eleições de 2018, que eram gerais, não foram aprovadas no ano anterior às eleições de 2018, e por isso só valeu para as eleições de 2020. Teve alteração em 2019. A alteração de 2019 já valeu para as eleições de 2020. E essa agora, de 2021, porque é uma alteração significativa que beneficia, de alguma forma, quem está no poder, a manutenção de quem está no poder, provavelmente vai, se for de conveniência, que eu acredito que o Senado não vai passar, se for de conveniência, vai ser aprovada antes das eleições, então já vai valer. A gente falava sobre alterações legislativas, de fato já há essa alteração, mas não tem uma alteração uniforme. E quando não há alteração uniforme, a legislação fica bagunçada e, além disso, fica sujeita a essas atualizações periódicas, né? A gente teve, com o fim das coligações partidárias, nas eleições de 2020, uma renovação das câmaras de vereadores. Foram eleitos vereadores que nunca tinham sido eleitos anteriormente, partidos que anteriormente não tinham tanto espaço, tiveram espaço. Então, a gente percebe que a extinção das coligações partidárias necessariamente impacta na representação do voto. O eleitor passa, é claro que ainda existe o fato da cadeira ser do partido, né? A cadeira do legislador, a cadeira do vereador, a cadeira do deputado é do partido, você vota na sigla, mas sem as coligações partidárias, você passa, além de votar na sigla, você votar também naquele candidato que você quer eleger. Existe a figura, assim, do puxador de voto, mas essa figura do puxador de voto passa a atuar num âmbito muito inferior do que atuava anteriormente com as coligações. Você vai ter um puxador de voto para atuar dentro de um partido e eleger 2, 3 colegas do mesmo partido, com a mesma ideologia. Quando tem coligação partidária, você vai ter o puxador de voto, e esse puxador de voto pode eleger um candidato de um partido que não tem absolutamente nada de ideologicamente falando, a ver com aquele candidato que foi o puxador. Então, é basicamente isso, pessoal. É uma alteração significativa da legislação, que, se passar, haverá o retrocesso justamente porque houve um avanço em 2020. Houve um avanço na representatividade, houve um avanço na forma do eleitor escolher os seus candidatos.
na forma da organização das eleições. Cada partido, nas eleições de 2020, internamente, os partidos tiveram que se organizar para poder fazer o registro de candidatura dos seus candidatos. Antes não existia isso. Quando tinha coligação, o partido de maior potencial, o partido que tem mais dinheiro, é quem cuida das candidaturas de todos os outros partidos. Internamente, a equipe dos partidos tiveram que se especializar, tiveram que dar conta do serviço. Então, houve um avanço com a extinção das coligações, e por isso eu afirmo que haverá um retrocesso caso essa alteração seja aprovada. Odilon, eu queria saber de você e de Gamil, como representantes do direito, queria que falassem um pouco sobre os recentes ataques ao nosso atual sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, que não tem nenhum indício de fraude, né? Sem nenhuma prova ou, enfim, indícios de fraude. Fala um pouco sobre isso, por favor. Bom, eu vou começar, depois eu passo a palavra para a Gamil. Se você parar para analisar como funciona uma urna eletrônica, eu acho que ninguém seria capaz de falar, de fazer ataques contra a utilização desse equipamento. A urna eletrônica é bastante segura, a urna eletrônica tem a possibilidade de impressão dos extratos de votação. A urna eletrônica apresenta a zerésima, que é o extrato de que não existe nenhum voto antes dela ser acionada para o início da votação. Após a finalização da votação, a urna eletrônica apresenta o extrato de todos os votos que ocorreram ali. Então, há, de fato, a gente fala de voto auditável, né, com essa questão aí do voto impresso, mas há, de fato, já a auditoria desses votos. Falar sobre fraude da urna eletrônica de fato, atacar, além de atacar a democracia, atacar um sistema eleitoral que funciona muito bem há muito tempo. É simplesmente jogar fora o avanço que o Brasil teve com a construção de um equipamento tão tecnológico e que entrega tão bem o resultado das eleições. A gente vê em outros países a dificuldade que é para fazer as eleições, a apuração no Brasil é tão rápida. Então, eu acredito, sinceramente, que esses ataques feitos à urna eletrônica e ao sistema eleitoral são levantados de uma forma que não ocorreria se outros países de primeiro mundo utilizassem a urna eletrônica. Se os Estados Unidos, por exemplo, utilizassem a urna eletrônica do jeito que nós utilizamos, certamente não teríamos esse tipo de ataque aqui. Então, é de se rechaçar qualquer tipo de possibilidade de fraude da urna, porque é um equipamento bastante seguro. A gente sempre deixa registrado que os assuntos que a gente debate aqui, né, são sempre assuntos discutidos em tese, né? Nós não estamos aqui falando nem de sujeitos e nem de personagens. Claro. Mas a respeito da pergunta que brilhantemente foi feita aí da bancada, existe uma regra básica em direito que diz que boa-fé se presume e má-fé se comprova. Então, para que alguém impute algum tipo de fraude, ao que quer que seja, naquilo que a gente chama de distribuição de cargas probatórias, o ônus da prova, ou seja, a obrigação de provar é de quem alega. Eu não posso simplesmente dizer que há uma fraude no sistema X, Y ou Z,
ou há uma ilicitude no órgão X, Y ou Z, sem disso trazer uma prova concreta, uma prova robusta. Logicamente, é regra, né, do direito, né, que todo e qualquer poder, qualquer que seja ele, pode eventualmente cometer deslizes, né, até porque o ser humano é falível, né, e a regra, né, a necessidade de supervisionar os poderes para que erros não aconteçam. Agora, também não é possível, né, não é razoável supor que existam alegações ao vento, alegações infundadas para gerar uma sensação de instabilidade, de insegurança e de intranquilidade. Então, quem tiver, né, quando as pessoas me perguntam a esse respeito, a essa matéria, né, quem tiver as suas alegações comprovadas de quaisquer vícios, quaisquer erros, eventualmente relacionados às urnas eletrônicas, que os faça comprovadamente. E em provando isso, se isso for possível ser provado, né, prestaria um grande e relevante serviço à sociedade. Mas, por hora, né, nós temos que nos ater à opinião dos técnicos. Né? Não é a minha opinião, não é a opinião de Odilon, é a opinião de quem tem capacidade técnica para poder analisar isso, para poder aferir isso. Né? E as circunstâncias todas dão demonstrações, pelo menos até o presente momento, né, de que essas imputações elas não têm qualquer tipo de fundamento. Mas, repito, né, não estou falando aqui exclusivamente do assunto ligado às urnas eleitorais, mas quem tiver quaisquer tipos de imputações a fazer, né, a respeito de uma eventual irregularidade, seja num órgão, seja num sistema, seja de um gestor ou gestora, que o faça de forma comprovada. Do contrário, né, isso vai cair em absoluto descrédito. Doutor Gamil, aproveitando aí o tema eleições, se aproxima aí as eleições da OAB. O senhor vai ser candidato, o senhor vai apoiar alguém? Como é que fica esse ano as eleições da OAB? Francisco, a gente está conversando, né? Eu tenho conversado com muitos amigos, muitas amigas, né? Como eu sempre fiz questão de dizer, né, eu não preciso de cargo algum para poder defender a classe. Né? Eu sou advogado e vou morrer sendo advogado com muito orgulho, com muita honra, né? E continuarei sempre, né, na defesa intransigente, né, das prerrogativas, na defesa intransigente da advocacia, né? Onde houver qualquer tipo de violação, né, aos direitos dos advogados, lá estarei, né, para poder defender a classe sem fazer qualquer tipo de favor, né? Isso é uma obrigação moral, né? Isso é um imperativo categórico de todos nós. Eu não devo ser candidato nas próximas eleições, né? Não pretendo ser candidato nas próximas eleições, estou aqui analisando, né, as melhores propostas, os melhores nomes, né, com busca de uma renovação nos quadros da OAB. Né? Eu realmente não entendo, né, com todo o máximo respeito, né, como é que as pessoas se perpetuam na direção de um órgão de classe por 2 décadas, por 3 décadas. Quando fui candidato a presidente em 2018, tinha um compromisso comigo mesmo que, se eleito fosse, eu exerceria a direção da entidade por apenas um mandato, né, que seriam 3 anos, né, e de lá sairia por N razões. Né? Primeiro porque já somos mais de 60 mil advogados e advogadas na Bahia e há outros tantos colegas com qualificação técnica, com envergadura moral, com capacidade de gestão maiores que as minhas e que poderiam me suceder. Em segundo lugar, porque eu também precisaria voltar a cuidar exclusivamente da minha vida. Né? Assim, eu sempre digo, Francisco, que a OAB não tem cargos, a OAB tem verdadeiros encargos. Né? E eu vou morrer sem entender, né, como é que o sujeito primeiro é conselheiro federal, conselheiro estadual, secretário-geral, presidente, aí volta a ser conselheiro federal de novo. Né? É uma ciranda de cargos. Né? Aqui, até uma outra questão que precisava ser revista, mas que jamais vai ser revista. Né? Também não consigo entender o porquê de a eleição para a OAB ser de chapa fechada. Né? São 140, 150 nomes. Né? A minha chapa teve aproximadamente 38%, 40% dos votos na eleição passada e nós não ficamos com um único representante no Conselho. Nós tivemos mais, né, de 8 mil votos, né, e nós não ficamos com um único representante no Conselho. Então, penso que é chegada a hora, né, ou, aliás, já até passou da hora, né, de renovar, de trazer outros nomes, né, de trazer para a OAB uma gestão profissional, estratégica, com métricas, né,
com planos, né, com ações concretas e contundentes. Né? Quem é advogado e advogada sabe, né, da realidade da advocacia na Bahia, sabe dos problemas que nós já passávamos antes da pandemia e que se agravaram sobremaneira, né, com a pandemia. Então, dentro em breve, o grupo de que eu faço parte, né, vai anunciar aí uma candidatura, né, de verdadeira oposição, né, oposição que eu digo de ideias, né, nada tenho de ordem pessoal, né, respeito às pessoas que gerem a OAB, né, respeito às suas histórias, muito embora não consiga realmente compreender, né, o porquê de tanta sede, né, por cargos na instituição, cargos que se renovam eleição após eleição. Né. Eu penso que o grupo que está no poder deve ter um projeto de poder de 50 anos. Né. Eles já devem estar discutindo do lado de lá, né, quem deve ser o candidato, não em 2024, né, mas quem deve ser o candidato em 2027, em 2030, em 2033, em 2036, e assim sucessivamente. Então, dentro de poucos dias, aí dentro de 2 semanas, eu vou anunciar, né, o meu grupo vai anunciar, o grupo do qual eu faço parte vai anunciar qual é a nossa candidatura, mas já lhe antecipo, meu caro, que será uma candidatura de oposição real, né, respeitosa, o que existe de bom na gestão, né, precisa ser elogiado, precisa ser enaltecido. Uma coisa que precisa acabar de uma vez por todas, Chico, na OAB, de uma vez por todas, né, independentemente de quem ganha a eleição, é acabar com essa política de nós e eles. Né. Nós não somos um órgão de política partidária, nós somos um órgão de classe. Né. Então, quem ganhar a eleição vai ser presidente de todos. Né. Eu não consigo conceber, né, com todo o respeito, com o máximo respeito do mundo, né, como é que para ser, por exemplo, né, professor da Escola Superior da Advocacia, como é que para ser professor da Escola Superior da Advocacia o sujeito precisa ser alinhado politicamente ao grupo que está gerindo a OAB. A Escola da Advocacia é uma escola de advocacia para advogados e advogadas, não é uma escola de política de advogados e advogadas. Então, as pessoas que fazem parte do meu grupo político, né, não são chamadas para participar de eventos em que pese existem pessoas com a mais alta qualificação técnica. Né. Então, eu fiz parte em 2012, Chico, da Comissão de Reforma, né, do Código Penal. Em 2013, fiz parte da Comissão da Reforma da Lei de Execuções Penais. No ano passado, fiz parte da Comissão de Reforma da Lei de Lavagem de Dinheiro. Eu fui chamado para falar, Abraão, sobre a reforma do Código Penal em 8 estados do Nordeste. Né. Curiosamente, só não fui chamado para falar sobre a reforma do Código Penal exatamente na Bahia. Né. Então, precisa acabar com isso, né, de uma vez por todas. Né. Então, isso não é republicano, isso não é democrático. Né. E isso que eu estou falando aqui, eu fico bem à vontade para falar, porque eu já falei, inclusive, ao presidente. Né. Eu falei a Fabrício, assim, no dia da nossa eleição, né, encerrou a eleição, que ele foi vitorioso, mandei uma mensagem a ele, né, cumprimentando pelo sucesso, e dizia: Fabrício, a partir de amanhã a gente precisa reunir a classe, né, nós temos essa missão de reunir a classe. Fiquei aguardando dele uma resposta durante todo esse período, a minha parte sempre que pude fiz. Né. Então, dizer aos advogados e advogadas que fiquem atentos, né, vai ser uma eleição também absolutamente sui generis, né, o período eleitoral é muito curto, né. Nós temos hoje aproximadamente 40 subseções na Bahia, né, o período eleitoral somente de 30 dias, então como é que alguém visita agora 40 cidades em 30 dias? Né? Doutor Gamil, deixa eu lhe interromper, porque daqui a pouco chega o horário de Geraldo Júnior e eu não posso interromper a autoridade. Hoje é jogo. Hoje é jogo, pior ainda. Só para terminar, doutor Gamil, eu quero uma última resposta. Futebol. Bruno Henrique ou Gilberto? Gilberto. Mas, rapaz, aliás, tá vendo? Ele perde toda a lucidez, ele passa aqui 40 minutos conversando lucidamente, mostrando... Quem é Bruno Henrique? Tá perguntando quem é Bruno Henrique? Rapaz. Tá de brincadeira, doutor. Não, eu acho graça porque esses vai, né? Tudo que um homem sério... Quem é o artilheiro? Profissional... Rapaz, doutor Gamil, não tem jeito. Não é um dado objetivo. Quem é o artilheiro do Campeonato Brasileiro? É Bruno Henrique. É? Também. Quantos gols ele fez? 8. É, né? Não foi? Tá bom, e Gilberto? 8. Gilberto. 8. Tá bom. Não estão empatados? Eu sou Gilberto. Eu tô com o Gamil totalmente. Ai. James aí que te apoia. Gilberto, tá certo, doutor Gamil? Oi. Olha,
Eu quero... Gilberto não, Golberto. Golberto. Olha, E faço votos aqui, Chico, aproveita aqui a rádio para pedir a Guilherme Belintani que, pelo amor de Deus, renove o contrato de Gilberto até ele se aposentar. Tô com o Gamil até e não abro mais nunca. Ai, doutor Gamil. Ai, o próximo entrevista é só futebol, viu? A gente vai vir... Você vai vir aqui e a gente vai falar só do Esporte Clube Bahia. Eu quero agradecer demais a sua presença, estava com saudade. Agradecer também ao doutor Odilon, que se junta aí ao querido doutor Gamil. E conte com a gente sempre aqui. Só um detalhe, Chico, os 3 artilheiros do Brasileirão empatados, Gilberto, Edenilson, do Internacional, e Bruno Henrique, do Flamengo, cada um com 8 gols. Eu acertei tudo, só não falei do só outro vai aí do Edenilson, Internacional. Não veio conversa mole, não. Não, rapaz, só mais um com livro. E eu não fui olhar nada, não. Você tá lendo. Claro. Eu falei de memória. Você chutou. Chutei, quem chutou foi Gilberto. Ô, doutor Gamil, muito obrigado, viu? Obrigado, Chico, obrigado a vocês todos, obrigado Abraão, obrigado James, obrigado a Cristiele, obrigado a todo o pessoal da técnica. Obrigado, Chico, meu carinho, minha gratidão a você, a sua família, obrigado a tudo, por tudo, né? E manda essa foto aí da camisa, pra vocês, gente ver. Que vocês dão pra gente discutir direito aqui na rádio. Muito obrigado, Chico, por tudo. Obrigado, doutor Gamil Feppel e doutor Odilon. Obrigado, eu que agradeço também pela oportunidade e me coloco aí à disposição para qualquer outra discussão.